Lucas capítulo 24, a partir do versículo 7, diz assim: dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém. Vamos palavra de Jesus. Próximo ao ser crucificado, Jesus, ele disse essas palavras: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e também convém que ao terceiro dia o Filho do Homem seja ressuscitado. Hoje, domingo de Páscoa, e a Páscoa, ela é uma festa judaica e também uma festa cristã. A Páscoa judaica significa libertação. A Páscoa judaica começou a ser comemorada lá no Egito, quando da 10ª praga, a praga da mortandade dos primogênitos, que Deus mandou sacrificar um animal e passar o sangue nos umbrais e comer a carne desse animal cozido com ervas amargas. Lá no Egito, próximo a ser liberto, foi instituída a primeira Páscoa, e depois no deserto eles também celebraram a Páscoa. Então existe a Páscoa judaica, que começou lá no Egito, veio no deserto, e depois o povo continuou a comemorar a Páscoa judaica, que significa libertação. E a Páscoa cristã, que é uma festa cristã, irmão. A Páscoa cristã foi instituída no início do 2º século, viu? Lá por volta do ano 100 e alguma coisa, no início do 2º século, foi instituída em Roma a Páscoa cristã, que significa ressurreição, celebração da vida, festa da vida, viu? Então existe a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E eu quero falar com você dois fatos necessários, que foram necessários, viu? Para que nós estivéssemos aqui hoje. Tem algumas coisas, alguns fatos que são necessários. Não pode deixar de acontecer esses fatos, irmão. Não pode deixar de haver esses fatos. E dois fatos que o próprio Jesus disse aqui que seriam necessários, viu? Necessário acontecer duas coisas. É necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que o Filho do Homem seja sacrificado. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores. É necessário, viu? Para quê? Porque para que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado. Se Jesus não houvesse morrido, se Jesus não tivesse dado a sua vida, se Jesus não tivesse sido sacrificado, meu irmão, nós não teríamos reconciliados com Deus, nós estaríamos destituídos da glória de Deus. Mas o sacrifício de Jesus, viu, nos restaurou com Deus, restaurou a comunhão com Deus. Era necessário que ele fosse crucificado, era necessário que ele viesse a padecer. Jesus,
quando, em certa ocasião, ele começou a compartilhar de algumas verdades mais profundas, algumas coisas com os discípulos, e ele disse para os discípulos, e Pedro ouviu, e Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem seja morto, é necessário que ele padeça, que ele sofra, que ele seja crucificado. E Pedro disse: não, Senhor, não, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode dar a sua vida, o Senhor não pode ser crucificado, o Senhor não pode sofrer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse crucificado, meu irmão. Era preciso, não podia deixar de acontecer isso, que Jesus padecesse, que ele sofresse. E ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus foi dado em sacrifício por nós, para perdão dos nossos pecados. Então, a primeira coisa necessária era essa: que ele morresse, que ele sofresse, viu? Porque nós precisaríamos de perdão, nós precisaríamos sermos reconciliados com Deus, e não tinha outra opção, não tinha outro jeito, não tinha outra solução, a não ser que Jesus fosse crucificado, a não ser que ele morresse. Então essa necessidade tinha um porquê, e nós somos o porquê, nós somos a razão do sofrimento de Jesus, nós somos o porquê, viu, da necessidade dele morrer. Então essa era a primeira necessidade, que ele morresse. Agora ele fala da outra necessidade aqui. É necessário também que ao terceiro dia ele ressuscite. É necessário que ele viva. O porquê que era necessário que Jesus ressuscitasse? Nós vimos o porquê era necessário que ele morresse, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, para que nós fôssemos perdoados, para que nós vivêssemos. Agora, por que Jesus tinha que ressuscitar? Irmão, por que era necessário ressuscitar? Viu? Por que era importante ressuscitar? Sabe por quê? Para ele mostrar o poder, a glória, o amor de Deus, e para ele mostrar que o que ele disse era verdade. Era necessário que ele ressuscitasse, porque se Jesus não ressuscitasse, meu irmão, ele seria uma fraude. Se Jesus não ressuscitasse, ele seria uma mentira. Se Jesus não ressuscitasse, as palavras dele não valeriam nada. Mas ele ressuscitou, e hoje ele vive. Aleluia. Tem muitos heróis por aí, muitos líderes religiosos por aí. Allan Kardec, viu? Maomé, Buda, Confúcio e muitos outros líderes religiosos, pessoas que morreram. Alguns têm o seu túmulo não lá, escrito aqui já, fulano de tal. Mas lá em Israel, viu? Lá tem um túmulo cujo corpo, cujos restos mortais não estão lá, porque ele ressuscitou e hoje ele vive, aleluia, e vive para sempre. Então era necessário que ele ressuscitasse. Sabe por quê? Porque a palavra dele foi verdadeira. Ele disse: ao terceiro dia o Filho do Homem há de ressuscitar. E ele ressuscitou. O que ele disse foi verdade, o que ele fez foi verdade. Meu irmão, não é uma mentira. Ele ressuscitou e ele provou que ele é muito mais do que um simples profeta, ele é muito mais do que um sábio, ele foi muito mais do que um homem. Ele é Salvador, ele é Redentor, ele
revolucionário, como as pessoas dizem, Ele é o Salvador. Amém. Glória a Deus. Só Ele, e só o nome dEle salva. Ele ressuscitou, era necessário. E tentaram esconder essa verdade, tentaram fraudar essa verdade, viu? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 12, ali os sacerdotes, os fariseus, sabe o que eles falaram? Vamos subornar os guardas que estão lá no túmulo, porque colocaram guardas 24 horas lá para vigiar o túmulo, porque Jesus disse: eu ressuscitarei no terceiro dia. E o rei mandou, e os sacerdotes falaram: vamos colocar guardas, para que nenhum dos seus discípulos venha roubar o seu corpo de noite, às escondidas. E falaram: vamos subornar os guardas, vamos dar muito dinheiro para eles, para que os guardas falem que eles vieram aqui e roubaram o corpo. Suborno. Tentaram fraudar a ressurreição de Jesus, tentaram comprar os guardas, e compraram, deram muito dinheiro para eles falar: não, os discípulos vieram aqui de noite e roubaram o seu corpo. Mas a verdade prevalece. Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade. E era necessário, convinha, como dizem em alguns evangelhos, que ao terceiro dia eles ressuscitassem, para provar que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Ele é a ressurreição, para provar, meu irmão, minha irmã, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador da humanidade. Era necessário que Ele ressuscitasse, e Ele ressuscitou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Era necessário, meu irmão, e não foi coincidência, não foi coincidência que Ele ressuscitasse no dia de Páscoa, na celebração da Páscoa. Não foi coincidência. Tentaram tirar a vida de Jesus antes e depois. O plano dos sacerdotes e dos romanos não era tirar a vida de Jesus naqueles dias, porque senão o povo ia se voltar contra o governo. Mas a vontade de Deus prevalece, e com Deus nada é coincidência. No domingo de Páscoa, no terceiro dia após a sua morte, Ele ressuscitou, e hoje nós celebramos não a morte, mas celebramos a vida. Celebramos a vida, porque Jesus, Ele é vida. Jesus não é morte. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Páscoa é celebração da vida, e vida é esperança. Aleluia. Aleluia. Páscoa, festa da vida. E não tem vida sem Cristo. A vida sem Cristo não é vida, principalmente nos dias de hoje. A vida sem Cristo não tem sentido. A vida sem Cristo não tem esperança. A vida sem Cristo não tem alegria. A vida sem Cristo não é vida.